Boa noite. Boa noite para você que está aí, ligado com a gente. Uma satisfação gigantesca estar mais uma vez aí em comunhão, nesse ambiente. A gente ouviu hoje, quem está aqui ouviu hoje, que o ambiente ele não só faz parte do físico, mas ele é propriamente um ambiente. Então, isso que a gente cria no YouTube é um ambiente. Então, nós estamos em família junto. Bom, fui encarregado hoje de trazer a palavra para nós. Eu acho que é um momento muito propício, porque nós como igreja temos vivido coisas muito loucas e muito intensas com Deus nesse tempo. E eu quero aqui trazer uma palavra para você, exatamente no individual, no seu individual. Então eu quero que você foque o máximo que você conseguir. Tente evitar distrações, evitar abas diferentes que não seja do YouTube. Se você está assistindo na televisão, glória a Deus, chama sua família, seu pai, sua mãe. Eu acho que é super importante a gente criar esse ambiente junto para poder ouvir um pouco da palavra de Deus. Amém? Bom, o sermão de hoje, eu intitulei ele como Os que Permanecem. E isso é muito interessante. Quem estava na PF Ken Kit já teve uma prévia sobre o que eu ia falar. Acrescentei algumas coisas e acho que vai ser bênção. Os que permanecem. Eu queria perguntar aqui quem está online, quantas pessoas tem na live? 35. Alguém aqui lembra, na nossa primeira live, quantas pessoas tinham? Mais ou menos. 150? É conta Nick Moretti ou conta normal? 2.000 pessoas. 150 aparelhos, vamos colocar. E hoje, para a honra e glória de Deus também, nós estamos com 30 aparelhos. Você que está aí é o que permaneceu. Você é o que permanece ainda hoje. Eu quero pregar para você, eu quero fortalecer a sua vida, eu quero honrar a sua vida e dizer que você é parte importante do Oxis, você é parte importante do Sinai, você é parte importante da Igreja Cristã da Família. Que você saiba disso. Queria ler, antes de mais nada, é verdade, acho que esses 30 aparelhos que estão conectados, ele só comprova algo que a gente escutou do nosso pastor Paulo, que 1/3 das pessoas, vamos imaginar, né? São 3/3. 1/3 permaneceu nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia, de lives. O outro 1/3 foi procurar alguns lugares diferentes para se alimentar, digo, de igreja mesmo. E o outro 1/3, infelizmente, foi embora. Foi embora não para sempre, espero que não seja para sempre, porque nós estamos aqui para fortalecer esses também. Mas o que eu quero dizer é que de 3/3 somente 1 tem permanecido, e você faz parte disso. Eu queria ler um texto com você, eu queria que você abrisse lá em Mateus, capítulo de número 7. Mateus 7, a partir do versículo 23. Eu vou dar um tempinho para você, enquanto eu tomo minha água aqui. Mateus 7, 23. Vou ler para vocês. Na verdade é 24, na verdade. 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, comparo ele a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as inundações, sopraram os ventos e golpearam aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aí Jesus termina, aconteceu, concluindo o discurso, as pessoas se admiravam com a sua doutrina, pois ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Bom, aqui a gente está falando sobre 2 fundamentos. Essa passagem é muito famosa, você provavelmente já ouviu.
já ouviu até alguém pregar, provavelmente. Mas eu queria trazer, não um sentido totalmente diferente, porque a Bíblia ela não é feita de novidades que você descobre. A palavra está ali e você descobre algo que ninguém nunca falou. A gente sempre reafirma aquilo que está escrito. Sempre. Então eu queria trazer essa visão para nós. Principalmente sobre o primeiro homem. Você, homem, mulher, jovem, é um homem sensato, uma mulher sensata, um jovem sensato. Eu queria trazer isso porque, se a gente for olhar, essa casa que foi fundamentada na rocha, esse homem que fundamentou a casa sobre a rocha, ele foi sábio porque vieram diversas coisas, inundações, vieram uma série de coisas que está escrito aqui. Se a gente for olhar a Bíblia nos dias de hoje, né, NTLH, ou a mensagem que seja, pode estar escrito, por exemplo, veio uma pandemia, as portas da igreja se fecharam, as pessoas ficaram isoladas, mas mesmo assim, essa casa não caiu, porque ela estava fundamentada sobre a rocha. Esse é um momento muito legal, porque é uma oportunidade que a gente tem. Quando a gente está, por exemplo, no começo da pandemia, quando a gente estava em centenas de pessoas aí ligadas, a gente sabe, na verdade, quem realmente está e quem realmente precisa de um fortalecimento nosso como corpo para permanecer. E agora eu quero encarar essa pregação, eu quero encarar esse dia como um dia para alinhar as coisas com você que já demonstrou que permanece nas coisas, que já demonstrou que sua casa está fundamentada sobre a rocha. Eu queria te honrar. Eu queria honrar, por exemplo, a Isabelle, que está todo sábado, que está toda semana intercedendo por nós. Eu quero orar pela Yas, que ela está aqui, ministrou o louvor, e ela sempre com esse espírito evangelista dela, quer chamar as pessoas e quer demonstrar o evangelho para as pessoas. Eu quero honrar o Joe, eu quero honrar o Nicolas, eu quero honrar a Fernanda, do discipulado dela com as meninas. Que incrível que é isso! Você permanecer sobre uma rocha fundamentada e saber para onde você está caminhando. Muitas outras pessoas merecem honra. E eu quero dar essa honra, a honra a quem se merece honra. Então, essa é a primeira parte. Eu acho que eu não poderia deixar de falar isso. Eu quero que você entenda isso, que Deus te colocou aqui, Deus te colocou na igreja de toda a família por um propósito. E você tem permanecido nele. Muitos são chamados, e você é um deles. A sua casa está fundamentada sobre a rocha e a gente vai fortalecer ela ainda mais, dia após dia. Abre comigo, eu quero dar continuidade aqui, em Efésios, capítulo de número 4, do 11 em diante. Efésios 4, 11. Está aí já na tela, né? Antes de eu citar o versículo, eu queria dizer que entramos numa outra parte da palavra, que é a seguinte: você que permaneceu, você não permanece, simplesmente fica olhando as coisas passarem. Muito provavelmente todos que estão me assistindo, todos os que estão na live, têm servido de alguma forma na igreja. Se você não serve ainda, se você não tem esse espírito, esse coração de serviço ainda para entregar para a igreja, comece a olhar de forma diferente. Porque aqui, principalmente aqui, como nós somos uma igreja ministerial, nós precisamos de você. O Senhor te encarregou algo e que Ele precisa completar. Seja na sua casa, seja na própria igreja, seja fora da igreja, das quatro paredes da igreja, no evangelismo que seja, Ele precisa de você. A seara precisa de você. Vou ler aqui. Carta de Efésios, ele vai falar a partir do 11 assim: e ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas e alguns para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que eu quero dizer com essa passagem é que o propósito da sua vida, ele já foi dado por Deus.
Então, vamos recapitular. A gente está aqui, nós permanecemos, somos em 35, não sei como é que está agora. E você, fundamentado na rocha, um homem, uma mulher, um jovem sábio, fundamentado na rocha, tem que partir do pressuposto de que você tem um propósito. Nós aqui, servindo ao Senhor de diversas formas, temos um propósito, estamos cumprindo ele. Buscar entender a plenitude desse propósito que foi proposto por Deus. Eu queria te encorajar nisso. Uns para mestres, outros para apóstolos, outros para pastores, evangelistas, profetas. Eu vou complementar mais ainda, se você ainda está com algum certo tipo de dúvida. Não está aí, eu não passei para o Betinho o versículo, mas eu vou abrir em Romanos 12. Só um minutinho. Romanos 12, a partir do 4. Vou ler para vocês. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizemos, segundo a medida de fé. Se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta na exortação. O que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa, com diligência. O que demonstra misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Aborrecei o que é mal e apegai-vos no que é bom. O que a gente está falando aqui? Lá em Efésios, estamos falando de ministério. Estamos falando de coisas que foram encarregadas por Deus a você. O que a gente está falando aqui em Romanos? Estamos falando de dons. A gente está falando daquilo que Deus entregou somente para você, no seu individual, que Ele quer que você exerça. Os seus dons vão complementar o seu ministério. O grupo Oxes, o grupo do Sinai, a Igreja da Família, graças a Deus, está passando por grandes coisas, como o Gabriel disse aqui na ministração, coisas novas. Coisas novas vêm. Situações novas vão aparecer, principalmente com essa volta. E eu acho de suma importância o que eu estou fazendo aqui, que é olhar na câmera, mas olhar para cada um e dizer que você é parte disso. Que nenhum grupo, que nenhum movimento, ele é feito somente com 1, 2, 3 pessoas, mas sim com um corpo forte, um corpo fortalecido, um corpo junto, unido. E você faz parte disso. Você tem um papel super importante. Eu queria dizer que as coisas elas acontecem dentro da igreja exatamente. O que foi? Certo? Não? Igão está me atrapalhando aqui, deixa ele. Até perdi o raciocínio. Não, mas o que eu queria dizer é que você faz parte disso. Então, as coisas novas que virão para fortalecer as coisas velhas, você tem um papel super importante. Entenda isso. Qual é o seu chamado? O que você exerce aqui dentro? Qual é o seu ministério? Quais são os seus dons? Você que está fortalecido, está firmado na rocha, qual é o seu próximo passo? Um papel importante, por exemplo, é evangelizar os que construíram a casa deles na areia. A gente tem que voltar para o básico com eles. Você faz parte disso. O seu amigo, quando você estava aqui pulando no Oxes, o seu amigo que estava do seu lado, hoje ele não está aqui. Ele se afastou. Ele está desanimado. Quem vai ser a pessoa que vai chamar ela e vai fortalecer ela na fé dela? Você, eu. Nós que estamos fundamentados na rocha, nós que permanecemos mesmo em meio à dificuldade, não é fácil para ninguém, mas mesmo em meio à dificuldade, nós que permanecemos, temos uma função, e temos que exercer essa função, senão o corpo ele não cresce, senão o corpo ele não funciona da maneira que ele deveria funcionar. Quando você olha para mim pregando aqui, não é simplesmente um ministério da palavra, mas é sim, por exemplo, um discipulado, é sim um ensino, é sim trazer o nome de Jesus para vocês,
aquilo que está escrito na palavra, aquilo que Jesus disse. Quando o Gabriel e a Ana estão aqui ministrando, eles estão profetizando sobre a vida de vocês. Olha só, o ministério ele só comprova o dom que a gente tem. E qual é o seu? A Isabelle na intercessão, por exemplo, o Paulo Oliveira no governo. Se não existissem essas pessoas, essas funções, o que seria de nós como corpo? E talvez muitas pessoas tenham perecido porque nós não temos nos levantado dessa forma. O Oxus oferece diversas coisas a serem feitas. Desde você estar ali atrás no staff, a você participar, por exemplo, de um projeto evangelístico, que hoje o Igão arrebentou, falando sobre dons, inclusive, um deles. Temos também o ministério de intercessão, que você pode fazer parte, por orar por alguém. Igão está só me atrapalhando, gente. Alguém tira ele dali, por favor. A gente está unido. Você que permaneceu até hoje, aqui, fazendo essa forcinha a mais, porque eu sei que não é fácil. Live atrás de live, Zoom atrás de Zoom, devocional atrás de devocional, mas essa forcinha a mais que você tem feito, vai fazer a diferença não só para você, mas para as pessoas que estão à sua volta. E quando a gente voltar, a gente vai voltar mais fortalecido, porque você permaneceu. Porque eu sozinho aqui, o Igão lá, o Gabriel, não faz a igreja acontecer. Sozinho ninguém faz nada. O Espírito Santo se move através de um corpo. Através desse corpo que o Espírito Santo faz tudo aquilo que Ele já fez no meio de nós. Eu não tenho muito mais o que dizer. Eu acho que essa palavra ela é bem intencional, rápida mesmo, porque a mensagem de Deus para a gente, muitas vezes a gente complica muito ela, mas na verdade ela é direta. Então eu quero dizer que vocês 35, 30, 20, que seja, as pessoas que estão na live, são parte importante do corpo, porque vocês permaneceram, e a gente junto, como família, vai buscar essas outras 100, 200, 300 pessoas, que Deus quer elas aqui dentro. Seja honrado, seja fortalecido. Se você está passando por alguma dificuldade, se está passando por algum medo, fale com a gente, mas não deixe de ser corpo conosco. Ninguém faz nada sozinho. Queria orar com você. Queria que todo mundo aqui